De acordo com o recente levantamento do Banco Central, os gastos de brasileiros no exterior somaram pouco mais de 3,5 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano. Esse é o menor número para o período em 13 anos. Do outro lado da ponte aérea, o governo facilita a entrada de estrangeiros para recuperar o turismo diretamente afetado pela pandemia do novo coronavírus. Quem faz um balanço desse setor tão importante para o país é o Dr. Marcelo Godk, convidado de hoje do nosso quadro Direitos e Deveres. Dr. Marcelo, o Banco Central informou recentemente que o gasto dos brasileiros no exterior foi o menor para o primeiro semestre em 13 anos. Na sua opinião, quais os principais motivos dessa queda tão brusca? O primeiro semestre de 2020 foi um semestre bastante atípico sob vários aspectos, né? Então, de uma hora para outra, a gente viu um acréscimo do número de mortes por conta da doença, da pandemia, do Covid-19, né? E a gente também viu uma paralisação quase que instantânea da atividade econômica. Muitos estabelecimentos fecharam as portas permanentemente ou temporariamente, mas tiveram que paralisar suas atividades, né? O comércio caiu muito. E uma outra consequência da pandemia é que as pessoas se trancaram em casa, né? E, logicamente, isso que levou à paralisação do comércio, mas o setor de viagens foi muito prejudicado, né? O setor de turismo foi bastante prejudicado, e as pessoas pararam de viajar, né? E quando as pessoas param de viajar, o gasto de brasileiros no exterior despenca, que foi o que aconteceu, né? Foi a menor quantidade de gastos no exterior dos últimos 13 anos, se eu não me engano, e isso é claro que decorre da impossibilidade de viajar, né? E da impossibilidade porque as pessoas têm medo de se contaminar, e segundo porque muitos voos foram cancelados, hotéis foram fechados, etc. Quer dizer, não tinha nem muito para onde ir. Doutor, quanto aos vetos aos brasileiros no exterior, registrados durante a pandemia, qual a repercussão jurídica dessa prática observada em alguns países como os Estados Unidos? A gente não tem uma repercussão jurídica maior, a não ser que isso é visto meramente como uma restrição temporária. A tendência é que essas restrições sejam retiradas a partir do momento em que a gente tem uma queda do número de contaminados, etc. Né? O Brasil mesmo, que impôs restrição de entrada de estrangeiros, agora começou a flexibilizar, principalmente por via aérea, não por via terrestre ou fluvial, mas via aérea houve uma flexibilização bastante grande, né? E a tendência é que isso ocorra também. Na Europa, por exemplo, que começa a temporada de férias, os europeus começaram a viajar e aumentou o número de casos de contaminação também, então pode ser que eles imponham algum outro tipo de restrição. Ainda não se liberou para o brasileiro entrar na Europa, mas a tendência é que isso aconteça muito em breve, tá? Principalmente quando a gente começar a ver que o número de casos no Brasil se estabilize. Politicamente falando, essa proibição também tem as suas consequências, certo? O que a gente está vendo hoje é uma situação um pouco atípica, ou bastante atípica, na verdade, porque a restrição ela decorre de uma crise sanitária, né? Então, não há uma consequência maior nesse momento. O que se vê é que o Brasil impôs restrição também da entrada de estrangeiros aqui no Brasil para evitar o aumento da contaminação. Mas isso não é um tipo de represália, tá? A represália seria mais clara se houvesse uma restrição e a gente imediatamente impusesse aquilo. Mas a gente está monitorando, né? O nosso governo está monitorando de uma maneira mais eficiente e vendo que, se por acaso houver um aumento de casos em tal país, pode ser que se imponha uma restrição de pessoas vindo daquele país. Agora, do outro lado da moeda. No começo do ano, para estimular o turismo no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que dispensa o visto de visita para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Como o doutor avalia essa medida? A impressão que eu tenho é que é uma política pragmática. Eu venho defendendo isso há algum tempo, né? Eu até entendo a imposição de restrições com base na reciprocidade diplomática, mas economicamente não é uma restrição muito inteligente, porque a gente pode até ter imigrantes legais morando no Brasil, trabalhando sem autorização, etc., mas esse número não é muito grande. Então não é o estrangeiro que vem roubar o emprego de brasileiro que vem para cá. Normalmente é aquele que quer passear pelo Brasil. Então vem trazer divisa estrangeira, ainda mais nesse momento que, por exemplo, o dólar está R$ 5,50, o euro está R$ 6,70. Então essas divisas são bastante representativas para o comércio brasileiro, né? Então eu vejo que essas medidas são bastante inteligentes, na verdade, porque o fluxo de turistas para cá aumentou bastante. Apesar do grande potencial, o turismo no Brasil sofreu demais nos últimos meses. Então, como vencer o medo do coronavírus e voltar a atrair pessoas do mundo todo?
a gente vai ter que aguardar um pouco as pessoas perderem um pouco o medo de serem contaminadas por coronavírus, né? Eu mesmo fiz recentemente uma viagem para o exterior, não aconteceu nada, né? Foi tudo tranquilo, mas as pessoas estão muito reticentes ainda em viajar para o exterior, né? O que se percebe é que na Europa o fluxo de turismo ele já aumentou bastante, não chegou ao nível pré-pandemia, ainda está um nível relativamente baixo perto de outros anos, mas muita gente está se preparando para viajar nas férias. Na França aumentou bastante o número de turistas, na Espanha, e logicamente aumentou o número de casos também, né? Então só quando as pessoas perderem o medo que elas vão voltar plenamente a viajar. Então a gente vai ter aí, né, algo paulatino, uma retomada paulatina, isso não vai acontecer do dia para a noite, né? A não ser que a gente tenha aí, né, finalmente uma vacina aprovada e uma vacinação em massa para imunizar a população, e as pessoas vão perder o medo.